no vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre a minha história com desenho, porque eu sei que cada um aqui tem uma história de como começou a desenhar e tal, e surpreendentemente, da maioria das pessoas que eu conheço que desenha tem mais ou menos a mesma história, que é parecida com a minha, que tipo, eles eram muito tímidos, e aí, em vez de socializar, eles ficavam desenhando, e aí acabam desenvolvendo as habilidades artísticas aí. E, enfim, a minha não foi muito diferente disso, mas se você tem uma história diferente, eu vou adorar saber, porque toda regra tem exceção, né, gente? E, cara, conta história, assim, aqui embaixo nos comentários pra mim de como vocês começaram o desenho, porque sempre é muito interessante ouvir isso. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque eu acho interessante ouvir histórias de como as pessoas, enfim, ficaram íntimas ali da arte, do desenho. Então, é isso, basicamente isso. Não sei porque eu tô me enrolando tanto pra fazer esse começo, se é simplesmente isso. Bom, a minha história com o desenho começou quando eu era bem criança mesmo, na época que eu jogava o Mario Bros pro SNES. E eu tinha o manualzinho do jogo, e aí tinha a Princesa Peach lá. E aí, tipo, eu olhava pra ela no manualzinho, eu ficava encantada, como ela era bonitinha, traços bonitinhos e tal. E aí eu comecei a copiar aquilo. Eu copiava em todo lugar, gente. Eu só copiava aquilo, em todo lugar, na escola, em casa. Eu só sabia desenhar aquilo, eu só queria saber de desenhar aquilo. E aí foi, gente, onde tudo começou a dar errado na minha vida de socializar. Porque depois disso eu nunca mais quis saber de socializar com as pessoas, eu só queria ficar sabendo de desenhar. Mentira, eu sempre fui tímida, então eu acho que, na verdade, desenho foi uma coisa boa, porque pelo menos eu tinha alguma coisa pra fazer, né? Senão eu só ia ficar, tipo, isolada sem fazer nada. Pelo menos eu ficava isolada, mas desenhando, na verdade. Muito melhor. E aí, claro, uma hora eu enjoei de desenhar a Princesa Peach em todo lugar, e aí eu comecei a desenhar mangás, porque, né? Quem também já não começou a desenhar pelo mangá, né, gente? Muita gente começou assim porque gostava de algum desenho, não só mangá, né? Algum cartoon, sei lá. E aí começou a desenhar e comigo não foi diferente. Eu comecei a desenhar, tipo, Sakura Card Captors, Love Hina, enfim, cara, todos esses mangás e animes aí. E aí, como eu disse, eu era uma menina muito tímida, muito introvertida, eu ainda sou, na verdade, mas eu fui, né, dando uma engambelada com o tempo, eu consegui melhorar um pouco isso, mas isso não é assunto do vídeo. E enfim, como eu já era super isolada na escola e, enfim, toda aquela história triste de, né, bullying bom, sei que, tipo, no meu caso, a escola não era tão ruim, porque a partir de uma série, acho que a partir da quinta série, eu fiz alguns amigos, alguns poucos amigos, mas eu consegui fazer alguns amigos, então assim, 90% da sala, 95% da sala, assim, me ignorava, me chamava de feia e todas aquelas coisas. Sim, mas pelo menos aqui 5% meus 3 amiguinhos, 4 amiguinhos estavam lá pra me apoiar, então não foi tão ruim assim. É claro que ouvir todo dia essas coisas não é muito legal, mas enfim, são coisas que se você sofreu bullying já sabe, eu não preciso ficar repetindo aqui o quanto é chato, né? Mas essas horas que as pessoas ficavam implicando comigo, pelo menos eu podia me fechar ali no meu mundinho e começar a desenhar. E aí, tipo, o que era mais legal é que, pelo menos, assim, como eu desenhava bem pra época, porque as crianças não desenhavam nada, então, tipo, pelo menos nisso elas me deixavam em paz, né? Tipo, pelo menos quando elas viam que eu tava desenhando, elas ficavam tipo, nossa, deixa a guria desenhar aí que o desenho tá ficando bom. Então, o desenho pra mim foi sempre um apoio, sabe? Foi sempre aquele amigo invisível que tava lá pra mim, tipo, quando eu era criança eu não tinha amigos imaginários, eu tinha o desenho. Então, essa é a minha relação com o desenho, assim, como começou. Eu simplesmente comecei porque eu achei legal, eu queria copiar a Princesa Peach por aí, e depois eu quis aprimorar, eu comecei a desenhar mangás, animes enfim, e realmente me isolar no meu mundinho ali de, né, da realidade e tal, e eu não sei se isso é muito saudável, mas foi assim que aconteceu. Daí, mais ou menos lá no ensino médio, no primeiro ano, eu comecei a me encasquetar que eu queria desenhar realismo. Queria desenhar realismo, queria desenhar realismo, queria desenhar realismo. Então, eu comecei a desenhar realismo. Os primeiros ficaram horrorosos, eu vou deixar aqui em cima, acho que é desse lado. Eu não sei, nunca lembro de que lado que é, mas eu vou deixar o link aqui pro meu vídeo dos meus desenhos antigos, pra vocês verem como é que eram os meus primeiros realismos. E daí eu comecei a investir nisso, porque, ai meu Deus, agora estou crescendo, agora eu não posso desenhar mangá mais. E aí eu basicamente investi no realismo durante todo o meu período do ensino médio. Eu desenhava alguns mangás ainda, mas eu tava tentando investir mais no realismo, porque, como eu disse, a gente chega naquela idade que a gente pensa que a gente tem que amadurecer e que mangá não vai acompanhar a nossa maturidade. Hoje em dia eu entendo que não tem nada a ver, então eu voltei pro mangá, porque realmente é um estilo muito expressivo, é o que mais me identifico, porém na época eu tava investindo em realismo
Enfim, tipo, eu realmente desenhava muito, 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 muito durante as aulas. Eu não sei como eu passei, eu me formei na escola, porque eu realmente só desenhava e, cara, foi muito produtivo, porque eu realmente só desenhava nas aulas. Então, eu quase não desenhava em casa, era só nas aulas mesmo, porque é uma herança aí do tempo que eu me isolava do mundo na outra escola e tal. Porque assim, no ensino médio eu fui pra outra escola e lá eu tinha mais amiguinhos, então. Assim, a gente era o grupinho excluído, porém ninguém fazia bullying com a gente. Então, a minha vida melhorou muito, assim, no ensino médio. Mas mesmo assim, tipo, eu continuava desenhando as aulas porque era uma herança aí de costume já da minha época do fundamental. Então, certas coisas não conseguem ser mudadas, na verdade. E enfim, eu fui investindo no. Nossa, quantas vezes eu falei que eu fiquei investindo no realismo, tá? Enfim, aí eu fiz um ano de cursinho, eu ainda continuei desenhando um pouquinho nas aulas, tá? E aí eu passei na faculdade, e aí, gente, nossa, estagnou, assim. Eu quase não desenhei mais, porque na faculdade eu quase não tinha tempo pra nada. Eu desenhei muito, 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 muito pouco. O pouco que eu desenhei foi também tentativas de super realismo. E aí eu saí da faculdade, eu fiquei assim, mais ou menos uns 5 anos e meio aí parada no mundo do desenho, né? Até que eu resolvi voltar, porque, gente, tava fazendo, assim, muita falta na minha vida o desenho. O desenho estava sempre ali pra mim, eu tinha largado ele. E, enfim, a faculdade também foi uma época um pouco difícil, assim, pra mim. Claro que teve muitas coisas boas e tal, mas também acabou sendo uma época um pouco difícil, mas. E assim, como eu abandonei o desenho, como eu não tinha mais esse apoio, foi um pouquinho mais sofrida, assim. Mas quando eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar e aí eu tava sentindo falta de hobbies, porque quando você só trabalha, gente, quando você entra nesse mundo adulto do trabalho, você acaba sentindo falta de fazer coisas a mais, sabe? Porque quando você é criança, você faz inglês, você faz, sei lá, futsal, handball, você vai fazer aula de canto, vai fazer aula de violão. E quando você é adulta, você não tem mais tanto tempo pra essas coisas. Então você sente falta ali de um hobby, sabe? Só que para ter hobbies nessa vida, na verdade, gente, você precisa pagar. Você precisa pagar pra fazer aulas de tênis, você precisa pagar pra fazer aulas de violão, você precisa pagar pra tudo, a não ser que você seja autodidata e consiga aprender tudo pela internet. Coisa que, assim, no desenho eu até que sou um pouco autodidata, eu consigo absorver um pouco de coisas vendo da internet. Porém, pras outras coisas não, sabe? Cara, eu fiquei meio perdida. Eu fiquei, cara, não é possível, eu só tô nesse meu mundo bolha, só trabalhando. Que é isso, cara? Eu tô virando aqueles memes que falam que a vida adulta é só, tipo, escravos mentais. E, cara, não, vamos sair um pouco disso. E aí eu pensei, cara, claro, por que não retomar o desenho, né? Era uma coisa que eu era apaixonada, e aí a faculdade meio que matou essa paixão. Enfim, cara, daí eu resolvi voltar. E aí eu pensei, cara, com o que eu volto? Eu volto com grafite? Só que com grafite eu tava meio já assim enjoada por causa da época do hiperrealismo, sabe? Então eu pensei na aquarela. E aí, por que eu pensei na aquarela? Porque assim, quando eu era mais nova, eu fiz meu curso de mangá. Quando eu tinha lá meus 12 anos e tal, porque, como eu disse na época, eu gostava muito de desenhar mangá e eu tava querendo aprender mais. E aí eu convenci minha mãe a me colocar no curso de desenho. E lá eu, tipo, tive contato com várias técnicas. Tive contato com nanquim, com grafite, com aquarela, com guache, com lápis de cor, né? Só que assim, depois disso eu meio que eu só usei o grafite, assim, né? Porque eu fui pro realismo e tal. Eu até, assim, usava um pouco de lápis de cor nas aulas, porque assim, não dá pra você levar estojo de aquarela nas aulas, né? Porque eu acho que é um pouco demais. Porém, às vezes eu levava lápis de cor, porque era uma coisa mais discreta pro professor não ver, assim, na cara dura que eu estava desenhando, porém, ninguém é trouxa, né, gente? Os professores viam na cara dura que eu tava desenhando, mas eu tava nem aí. Mas fala sério, gente, ó, antes de desenhar e produzir alguma coisa do que só dormir nas aulas, na verdade, tinha gente que só dormia, então eu não estou num patamar tão ruim assim, na verdade. Mas enfim, daí eu pensei na aquarela exatamente por causa disso, porque eu lembro que é uma técnica que meio que tava na moda na época, porque, cara, até no mundo da arte tem moda pra coisa, sabe? Teve a moda do digital, tem a moda da aquarela, agora é a moda da aquarela em outra superfície que não papel. Enfim, assim, o mundo da arte também tem as modinhas, sabe? Então, na época era aquarela. E aí eu pensei, por que não? Vamos aquarelar, né? E assim, mas eu tava com o pé atrás, porque eu lembro que na época do curso de desenho, eu lembro que eu não tinha gostado nada da técnica, porque, gente, aquarela é uma coisa que frustra no começo mesmo, porque é uma técnica que você coloca tinta no papel molhado, a tinta se espalha e às vezes você perde o controle quando você não sabe mexer, e aí, até hoje, na verdade, perdi o controle algumas vezes, e aí é uma técnica que frustra bastante, porque, assim,
mesmo quando você vê aquela pessoa foda desenhando, às vezes, tipo, no meio do processo dela, se você tá assistindo algum speed paint, parece que o negócio, assim, tá todo cagado, não vai dar certo, mas aí, quando você insiste, quando você trabalha, quando você finaliza a arte, você vê que tudo fez sentido. Então, é uma técnica um pouco difícil por causa disso, sabe? Você não vê o resultado ali logo de cara. Então, é uma coisa que frustra mesmo. E imagina uma criança de 12 anos mexendo com aquarela, assim, eu me frustrei também. Só que eu pensei, tipo, eu vi que tava todo mundo fazendo artes lindas com aquarela, e eu fiquei, cara, não é possível que só eu não consiga mexer nesse negócio, não é possível. E aí eu comecei a treinar, eu comecei a pintar, e foi tudo meio na caruda mesmo, assim, de tudo que eu conseguia recordar do que eu aprendi no curso de desenho, porém, assim, no curso de desenho foi mais uma introdução ao material mesmo, sabe? Então, todo o resto eu peguei na prática mesmo e também assistindo tutoriais e vídeos de speed painting. Às vezes, tipo, por mais que no vídeo de speed painting a pessoa não esteja falando nada, você consegue observar as pinceladas e tal. Então, é muito proveitoso e eu tentei aproveitar o máximo disso, já que, né, dinheiro, assim, pra fazer um curso, na verdade, não tenho. Mas, cara, eu tô doida pra fazer um curso de aquarela da Sabrina Eras, porque ela é rainha, na verdade. Quem sabe um dia. E isso aconteceu, assim, de uns 2 anos pra cá, eu voltei a retomar aquarela e o desenho voltou na minha vida e, gente, não teve, assim, coisa mais gratificante pra mim, porque o desenho realmente foi sempre aquele apoio meu, aquele amigo que tava sempre ali, sabe? Então, eu meio que ter virado as costas pra ele foi praticamente uma traição, né? Então, eu voltei pra ele, ele me acolheu de novo. E tá sendo assim até agora, gente. É por isso, aliás, é por isso que meio que eu também voltei pro canal, porque no começo eu só postava vídeos assim, muito idiotas, muito nada a ver, assim, sabe? Eu comecei mais ou menos a postar ali na época da faculdade, porque eu tava com anseios de fazer alguma coisa, assim, não só estudar, mas eu não conseguia pensar em nada de útil pra postar no YouTube, então meus vídeos eram assim, uma bosta. O desenho também possibilitou. Aliás, foi meio que uma via de mão dupla, assim. O desenho me serviu como conteúdo pro YouTube, além de maquiagem e outras coisas que vem na cabeça, né? E também, tipo, o YouTube me serviu como apoio pra não parar de desenhar, porque é muito fácil desanimar, gente, nessa correria, nesse cotidiano nosso aqui, né? Mas o YouTube me serviu como apoio pra não parar, porque eu tenho uma meta de postar pelo menos um vídeo cada domingo, e talvez nas quartas, e muito talvez nos outros dias da semana. Então ter essa meta também me ajudou a produzir conteúdo, a não parar, a continuar desenhando, continuar sempre melhorar pra trazer melhor conteúdo pra vocês. Então, enfim, foi uma via de mão dupla, uma troca justa aí, né? Entre o meu hobby do YouTube e o meu hobby do desenho. Então, uma coisa apoia a outra e, cara, eu tô muito feliz. Eu gosto muito de produzir conteúdo aqui, eu gosto muito de desenhar. E o desenho continua sendo um apoio pra mim. Às vezes eu quero expressar algum sentimento que eu não consigo verbalizar em palavras, e eu faço isso graficamente. Então, gente, o desenho eu acho que sempre vai estar na minha vida. Às vezes eu posso parar um pouco, talvez, nunca se sabe dia de amanhã, mas eu acho que é uma coisa que eu nunca vou verdadeiramente parar. E é uma coisa também interessante, gente, que é uma coisa que eu não consigo me imaginar trabalhando com isso efetivamente, sabe? Tipo, trabalhando pelo menos, sei lá, numa agência de publicidade, produzindo a parte gráfica da coisa, ou sei lá, se eu me imagino trabalhando com isso, eu me imagino trabalhando, tipo, eu e eu mesma, sabe? É uma coisa que eu acho que é muito minha pra ter a mão de alguém por trás manipulando ali as coisas, sabe? Mas, exatamente porque o desenho sempre foi apoio, sempre foi um amigo que tava lá do meu lado, eu nunca consegui pensar nisso como uma profissão. Tanto é que eu até escolhi arquitetura, que tem um pouco a ver com desenho, mas não sei, eu simplesmente não consigo imaginar o desenho como sendo uma profissão, assim, sabe? Pelo menos, como eu disse, não com alguém lá, né, manipulando as coisas ali por trás, falando o que eu tenho que fazer ou não na minha arte. Então, é uma coisa muito minha mesmo, assim, que eu teria problema em ter um chefe ali metendo bedelho sobre a minha arte. Então a arte permaneceu como hobby na minha vida, mas nunca se sabe o dia de amanhã. E é isso, gente. É mais ou menos essa minha história com desenho. Atualmente eu tô mexendo com o Nanquim, eu tô mexendo com a Yukinha Miando, eu tô mexendo com... Vem cá, então. Meu Deus do céu. Quer aparecer? Então aparece, né? Mas enfim, como eu ia dizendo, é mais ou menos essa história do desenho na minha vida. Eu tô sempre tentando procurar novas técnicas, procurar novos materiais. No momento eu estou meio que viciada em marcadores, né? Que também é material da moda, gente, porque não tem jeito. Tem até no mundo do desenho, como eu disse, tem essas ondas de moda, assim. Mas eu acho que você tem que se identificar com o material e os que você não se identificar, você não se identificou. E é isso, cara. Essa é a minha história com desenho. Yay!
Então tá, se você quiser compartilhar a sua história também com o desenho, compartilha aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar seu joinha pra mim embaixo, que vai me ajudar bastante, gente. Se você gostou também, compartilha com seus amigos. E é isso aí. E se você quiser se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, se inscreve aí que eu vou ficar bem feliz também. Você vai ser muito bem-vindo, que aqui eu falo sobre arte, maquiagem, viagem, na real, tudo que vem na minha cabeça mesmo, assim. E é isso, aquela área do Winter Medley, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E no vídeo de hoje eu vim gravar aqui cedinho, antes dos vizinhos tocar música, antes dos pedreiros começar a obra. Vocês não pensaram que eu ia fazer isso, né, pedreiros, né, vizinhos? Toma essa! Meu Deus do céu. Quer aparecer? Então aparece, né? Ela não gosta de colo. Eu pego no colo, ela começa a olhar assim pro lado, assim como quem fala, ah, não sei, não tô feliz aqui no colo, né? Essa coisinha. Oh, meu Deus do céu. Mas você não pode ver nada que você quer pegar. Oh, meu Deus do céu, doidão. Ela começa, tipo, a estudar por onde ela pode escapar do meu colo. Danada. 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 Então vai. Então vai. Cara, eu tô pensando agora, eu tô gravando esse vídeo com o celular. Porque a bateria da minha câmera acabou. Apesar da qualidade da imagem ser melhor, o microfone tá meio longe. Então talvez o áudio fique, assim, baixo. Eu espero que não, porque eu não quero gravar esse vídeo de novo, porque eu não quero gravar de novo. Bom, vamos ver na hora da edição, né? Tomara que tenha dado tudo certo e desculpa se o áudio ficou ruim. Mas, ai, cara, é uma batalha, assim. Se eu filmo com a minha câmera, o áudio fica bom, porém a imagem não é lá essas coisas. Se eu filmo com o celular, o áudio não é essas coisas. Então, não sei o que eu faço, gente. Mas, enfim, desculpa se ficou ruim, tá bom? Tchau!